Olá, gente, voltei para fazer mais um vídeo para vocês e o tema de hoje vai ser a minha trajetória profissional. Eu espero muito que vocês gostem, vou contar todos os detalhes que eu lembrar aqui para vocês. E é isso, vamos começar o vídeo? Então, galera, hoje em dia eu tenho essa visão de que sempre tive no sangue essa coisa de empreender. E eu herdei isso do meu pai. Meu pai é muito empreendedor. Ele sempre teve os movimentos dele aí, os negócios dele. E até hoje, hoje em dia ele é aposentado e ainda assim ele continua empreendendo. Então eu acho que eu herdei isso dele, né? Eu tava lembrando esses dias que na terceira série, gente, eu fazia tererê de crochê pra vender na escola. Tinha uns brinquinhos de plástico, eu sabia fazer crochê, eu fazia uns tererê, colocava uns brinquinhos, enfeitava, fazia mil e uma coisas. E aí depois, já na quinta série, eu acho, eu comecei a fazer natação e aí eu tinha uma sócia dos tererê. Eu e ela, a gente montava tererê com arame, uns araminhos que achava antigamente, eu nem sei se isso existe hoje em dia. Tinha um monte de arame colorido, aí a gente fazia, montava tal, tinha todo um trabalho para fazer esse tererê e andava com aquele trem pendurado na cabeça. Então, assim, já despertava em mim essa coisa de já querer ter meu dinheirinho e fazer alguma coisa aqui, outra ali. Era coisa de criança, né, gente? Óbvio, mas hoje eu vejo que já era aquela coisa de querer empreender. E agora também pensando nessas coisas assim do tererê, eu vejo que eu sempre, né, desde aquela época eu já era vaidosa e já queria aquela coisa assim de emperequetar, né? Então isso também era outra coisa que sempre esteve no meu DNA, de ser vaidosa. Teve uma época minha também, adolescente, que eu vendia Natura e Avon, eu gostava muito, então eu comecei a vender. E na minha família, gente, a maioria é militar ou cabeleireiro. Então, só que assim, os meus pais, meu irmão, são militares. Então eu cresci com aquela referência, né, de concurso público e tal. Minha mãe e meu pai sempre incentivou muito nessa questão. Inclusive, eu estudei em escola militar, né, praticamente a minha vida inteira. Eu me formei no Colégio Tiradentes aqui da minha cidade. Então, querendo ou não, era uma coisa que eu tava sempre nesse meio. Eu cresci dentro de quartel, eu ia trabalhar com meu pai, eu ia trabalhar com a minha mãe. Então, aquilo foi também enraizando um pouco em mim. E aí, como eu contei pra vocês que eu era atleta, né, na época de escola, foi chegando a época, né, de vestibular, aquela coisa toda, eu comecei a pensar o que eu ia fazer. E vocês acreditam que passou até pela minha cabeça fazer psicologia? Mas aí acabou que a minha segunda opção não, né? Minha outra opção era educação física. Eu achei que identificaria mais comigo e tal, e realmente eu fiz, né, os 3 períodos, aí eu gostei demais, era um curso maravilhoso. E foi nessa época também que eu trabalhei na academia. E aí foi uma experiência assim incrível, conheci um monte de gente, aprendi muita coisa, questão de saber lidar com pessoas, que não é uma coisa fácil, né? Não, é difícil. Hoje em dia também lido com pessoas, mas assim, era nova, então assim, tive um amadurecimento muito grande nessa questão. E ganhava pouquinho lá, era uma academia que estava começando e tudo. E aí eu decidi dar uma pausa lá, né? E aí até então também já tinha saído da faculdade, aí eu decidi que eu ia fazer concurso público. Não que eu tinha que fazer concurso público, que eu ia estudar e tal e tal. Beleza, ficou decidido isso. Isso foi passando, né? Hoje eu vejo que realmente não era uma coisa que eu queria, era uma coisa que eu achava que eu deveria fazer. Era isso. Porque eram as referências que eu tinha em casa, né? E eu achava muito linda, eu acho muito linda a profissão, acho incrível. Mas hoje eu sei que não era pra mim esse tipo de carreira. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar numa financeira. Foi o meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada. E lá eu entrei como atendente e foi, assim, maravilhoso, né? Eu tinha, 21 anos, o salário já era melhor, eu aprendi mais um monte de coisa nova. No início foi maravilhoso. Você aprender, né? Eu gosto muito de aprender, gente, é muito bom aprender coisas novas. Até hoje, a gente sempre tem que procurar aprender coisas novas. Então, assim, foi uma época boa também. Eu tinha a gerente, era a Manu, nem sei se a Manu me assiste, mas Manu, um beijo, Manu me ensinou muita coisa. E era muito bom, porque era só nós duas na empresa, então assim, a gente criou um vínculo, uma amizade muito grande.
E aí foi se passando o tempo e eu aprendi o serviço, mas aí eu fui vendo que era legal trabalhar lá e tudo, por ser só nós duas. Era um emprego tranquilo, eu não trabalhava no final de semana. Então eu acomodei um pouco com aquilo ali. E nesse período que eu era atendente nessa financeira, eu conciliava com vendas, aí eu voltei a vender de novo. Natura, Avon, vendia biju, vendia produtinho de sex shop, e eu conciliava com esse trabalho. Porque era uma renda extra, apesar que algumas também, às vezes nem era renda, sabe? Mas eu pegava em produtos, por exemplo, aí eu não tinha esse gasto, pra mim era vantajoso na época, porque o salário pra mim, solteira, novinha e tal, já era o suficiente. Então, assim, só de eu poder ter meus hidratantes, maquiagem, perfume, tudo isso, então pra mim era tranquilo. Então eu sempre tive essa coisa da venda também, de estar lidando com pessoas, de empreender mesmo. Aí a Manu, eles decidiram dispensar, o pessoal da empresa decidiu dispensar a minha gerente. E aquilo foi um baque pra mim, gente, foi um baque muito grande. Porque como eu falei aqui, eu criei um vínculo muito grande com ela. E aí eu descobri que viria uma outra pessoa que já tinha tido um contato profissional lá com a gente também, chegou a trabalhar com a gente um tempo, mas era uma pessoa assim, que não rolou, sabe? Não bateu, era um trem estranho, a gente não dava certo. Nossa, eu tinha zero paciência, então eu fui descobrir que ela que seria a gerente. Eu fiquei apavorada. Mas persisti, fiquei lá um tempo com ela. E ela era muito, sabe essas pessoas que só gostam de mandar? Ela era chefe, ela não era líder, sabe? Ela era desse tipo. Até que chegou um dia que eu enfezei e fui pedir demissão. Falei, não dá. Não, tipo, tava me fazendo mal, sabe? Eu falei, não quero. E nisso eu procurei uma outra financeira. E aí eles me fizeram a proposta, eu aceitei e comecei a trabalhar nessa outra financeira. Eu comecei nessa financeira, na verdade eu fiquei, acho que no máximo uns 10 dias lá. E aí eu consegui fazer umas vendas bacanas de empréstimo, né? Que era empréstimo que a gente fazia. Consegui fazer uma venda bacana e tal. Mas aí, o que aconteceu? Eu fiquei só uma semana nessa outra financeira, mas isso deu mais ou menos uns 20 dias que eu já tinha saído. Ao todo já tinha uns 20 dias que eu tinha saído da outra financeira. E aí, o dono, o proprietário da empresa lá, que era essa empresa, gente, ela tinha no Brasil todo. E a sede dela, né, a matriz, era em Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte, capital. E aí eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu tinha interesse de voltar como gerente, porque a loja estava uma bagunça e tal, a menina fez uma fusaca lá. Aí eu falei, lógico, né, eu amava trabalhar lá, a estrutura era bem melhor do que essa financeira que eu tava. Então, assim, foi óbvio, eu aceitei na hora, falei pro pessoal, gente, não vai dar, fiquei com essa experiência, mas fizeram uma proposta bacana pra mim e tal. E aí, eu voltei como gerente nessa financeira. Aí fui, né, foi outra experiência, tive que aprender outras coisas, várias reuniões, aquela coisa toda, o salário era muito bom pra época e pra minha idade, que era solteira. Isso foi em 2010, mais ou menos. Então, assim, nossa, era uma oportunidade incrível. E aí, só que o que acontecia? Que a gente acabava ficando com bastante tempo livre lá. E aí, foi nessa época que eu comecei a assistir tutoriais de maquiagem, acompanhar blogs na internet. E aí, aquilo foi, sabe, nossa, se deixasse, eu passava o dia inteiro, eu nem trabalhava. Só ficando assistindo vídeo lá o tempo inteiro e vendo as notícias do blog, as resenhas de produto. Então, aquela coisa foi crescendo dentro de mim. E fazendo um adendo, gente, eu sempre cuidei do meu cabelo, eu sempre gostei de fazer maquiagem na minha mãe, de cuidar do cabelo da minha avó. Então, assim, tava aquela chama da beleza, tava escondida ali, adormecida em mim, mas sempre tive essa coisa, assim, com a beleza. Sempre fui muito vaidosa e sempre gostei também de fazer as coisas em mim. Aí, gente, continuei lá, né, nessa empresa como gerente, aí contratei uma outra atendente para trabalhar comigo, a gente também criou um vínculo muito grande, a Kênia, nossa, era maravilhoso a época que a gente trabalhava lá. Pelo clima, sabe, era um ambiente muito agradável, eu me sentia bem lá. O serviço em si, eu fui descobrindo que eu não gostava daquele tipo de serviço, mas o ambiente da empresa era muito legal. E aí, eu caí de moto, como eu contei pra vocês também no vídeo anterior, né? Gente, vai assistir meu vídeo anterior, 50 fatos sobre mim.
Eu caí de moto, fiquei um tempinho afastada, né? E aí, assim que eu voltei, veio um gerente visitar a loja, falando que ia mudar a loja de lugar e tal, que não sei o que, não sei o que, e foram me dispensaram. Eu já meio que tava esperando quando ele baixou aqui, despencou lá de Lagoa Santa pra vir aqui, eu já imaginava que não era à toa, sabe? E também porque quando eles dispensaram a outra menina, eles não mandaram ninguém, não sei se eles tiveram algum problema com ela, eu acho que eles ficaram com receio, não sei. Enfim. Aí eu já tava imaginando, ele passou a semana toda aqui me usando, né, pra poder saber conhecer a cidade, onde que era ponto melhor pra alugar, que ele estava com essa conversa que ia mudar o ponto e tal, não sei o quê. E aí eu fui muito solícita e tudo, foi uma pressão muito grande também, né, naquela semana. E aí chegou na sexta-feira, ele foi e me anunciou, né, me falou que agradeceu pelo momento que eu fiquei na empresa e falou que tava me desligando e tal. Como eu já tava esperando, né, mas falar que a gente gosta de ser mandado embora, ninguém gosta, né, gente? E aí, na época, a Kênia ficou muito abalada, que aí ela se colocou, ela tava no lugar que eu tava um tempo atrás, quando a Manu foi dispensada, né, e ela ficou muito abalada também e tal. E aí, seguiu, fui mandada embora. E aí, gente, depois eu na época, eu fiquei assim, nossa, tal, por que tá acontecendo isso? Mas Deus foi tão maravilhoso que passou um tempo. Aí dispensaram a Kênia também, porque a Kênia era a minha equipe, né? Então eles queriam colocar outra pessoa, outro time lá. E aí eles deu um bafafá na empresa, que baixou as portas, faliram, descobriram um monte de fraude, um monte de coisa. Então assim, eu fui dispensada com todos os meus direitos, todos os meus benefícios, tudo direitinho, pagaram, acertaram comigo, tudo beleza. E tem gente que até hoje não recebeu dessa empresa, que tá correndo na justiça, porque foi tanto trem errado que deu Polícia Federal lá na empresa, mandou fechar tudo, saiu pegando o computador, aquela confusão. Então depois disso eu entendi, sabe, que era plano de Deus mesmo pra eu não passar por aquela situação. Porque, né, imagina, você tá trabalhando, aí você vai ser dispensada, desligada da empresa e você não receber nada que você tem direito. Nossa, muito complicado. E aí, com esse tempo livre, né, que eu fui desligada da empresa, eu comecei a treinar. Gente, vocês ouviram vozinha de criança, né, como eu já falei, vocês já sabem, meus pequenos, é assim que dá pra gravar, gente. Me perdoem aí, mas eu acho que vocês não vão importar. E aí, eu comecei com esse tempo livre a treinar maquiagem. Treinava, fazia, tirava. Comecei a ficar vendo os vídeos e comecei a praticar mais mesmo. E aí eu comecei a fazer algumas maquiagens pra fora também, se eu não me engano. E aí aos pouquinhos eu fazia uma maquiagem aqui e outra ali pra pessoas que me contratavam, né? Aí ok. Só que com esse tombo de moto eu precisava fazer uma cirurgia. E eu já tinha alcançado uma idade que eu não tinha mais direito no plano de saúde da minha mãe. No plano de saúde eu precisava estar estudando, e eu tinha direito até 24 anos. E aí eu tava quase completando essa idade, na época, não lembro. E a gente decidiu que eu faria um curso. Aí eu procurei, eu fui me matriculei no curso de radiologia. E foi um curso que eu amei, porque igual assim, educação física, radiologia, cabeleireiro, que eu vou chegar lá, querendo ou não, tem muita biologia, ciência, aquela coisa que eu gosto, sabe? E aí foi um curso que eu gostei muito, eu dediquei, sabe? Eu me dava bem, assim, nas notas, tinha boas notas, fiz o estágio, tudo direitinho. E consegui fazer minha cirurgia no joelho por estar estudando. Nesse curso de radiologia, eu conheci a Gisele. Oh, potência! Gente, que época boa! Era muito bom a época do curso de radiologia, minha turma era muito bacana. E aí, a Gisele tinha começado a trabalhar em uma outra financeira, gente, financeira me perseguia. Então eu já tinha descoberto, né, que eu não gostava daquela área e tal, que não era pra mim, mas, gente, eu tava sem trabalhar e eu precisava trabalhar. A Gi me indicou pro patrão dela lá, falou que eu já tinha experiência e tal, aí eu tive lá, comecei nessa outra financeira. Gente, ganhava pouco, mas época boa, tá? A gente ria horrores do seu Berguinha, que trabalhava com a gente também, ele até faleceu. Nossa, a gente criou uma equipe muito bacana, um carinho muito grande, sabe, um pelo outro. Era muita comédia que acontecia. Mas até então eu já sabia que eu estava trabalhando lá porque eu precisava e não era aquilo que eu queria pra minha vida, mas era o que tinha no momento.
E eu era imatura também, né? Hoje em dia eu vejo as coisas com outros olhos, mas enfim, a gente precisa passar pelos processos para poder amadurecer. E lá nessa empresa eu continuei com as maquiagens pra fora, tinha dia que horário de almoço, sabe? Ia cliente minha lá pra poder ser maquiada, e enfim, aí eu fui profissionalizando mais na questão disso, né? Eu já tinha minha maletinha, já tinha meus produtos tudo direitinho e tal. E aí nessa época também da financeira, chegou um tempo do curso de radiologia que eu precisava fazer estágio. Aí eu conversei lá e combinei, e aí eu trabalhava só meio período. Trabalhava o período da manhã, à tarde eu ia pro hospital fazer estágio. Aliás, eu ia pra academia, depois eu ia trabalhar, do serviço eu ia pro estágio, que era no hospital regional. Do hospital regional eu ia pra aula. Então, assim, minha rotina era muito puxada nessa época, mas era muito bom. Era muito bom mesmo. Porque era produtivo, sabe? E era um ambiente gostoso de estar presente, de estar aprendendo, de estar trabalhando, era muito bom. E aí foi passando um tempinho. A financeira, eu formei e fiquei só na financeira, gente. Aí chegou uma época que a financeira, o proprietário lá, que era o nosso patrão, tudo falou que tava pensando em fechar e tal, me dispensou. E nisso foi que me deu aquela virada de chave. Minha mãe, meu irmão me incentivou para poder fazer um curso de cabeleireiro, que era uma coisa que eu gostava, que eu levava jeito e tal. E aí a minha cunhada me deu a oportunidade de trabalhar no salão com ela. E lá eu fiquei durante 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tava muito acostumada a trabalhar sentadinha na frente do computador, digitando muito tranquila. E nisso eu já entrei no dezembrão, gente, que é pauleira no salão. Quem vai no salão nessa época sabe como que é. E aí foi nessa época que eu entrei lá no salão, e aí eu tinha que trabalhar em pé, faz muito esforço físico, né, no salão de beleza. Você fica o tempo todo ali puxando cabelo, pega secador e anda pra lá e pra cá em pé o dia inteiro. Eu ficava exausta. Meu corpo não estava acostumado com aquilo. Mas, sabe o que você ficar exausta e falar assim, nossa, agora eu tô feliz, eu tô fazendo o que eu amo, eu me descobri? É isso que eu quero pra minha vida? Era essa a sensação. E foi maravilhoso, porque eu já tinha casado. Não tinha casado não. Eu tava namorando. E já tava com os planos de casar, sabe? Mas eu ainda não tinha me encontrado, eu não sabia o que eu queria da minha vida. E nossa, gente, quando você descobre o seu propósito de vida, nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. Só me afundei no mundo da beleza, sabe? Eu só fui mergulhando de cabeça. E aí eu fiz meu curso de cabeleireiro. Eu tô incomodada com tanto e aí que eu tô falando. Misericórdia, gente. Relevem. Vou melhorar, prometo. Nesse período que eu trabalhei no salão do meu cunhado, eu aprendi muita coisa, o corre do salão, aprendi muito mesmo. Fiz meu curso de cabeleireira, fiz curso de design de sobrancelhas. Então, assim, fui buscando conhecimento, fui buscando aprendizado, fui treinando e fui me doando, porque eu queria aprender tudo mesmo. Unha mesmo, eu já sabia decorar, mas eu não sabia cutilar direitinho, eu aprendi. Depilação, tudo que eu podia aprender, eu aprendi. E aí eu comecei nos meus horários que eu não estava trabalhando no salão e nos meus horários de folga e tal, que não abria, eu comecei a atender a domicílio. Devagarinho, atendendo uma cliente aqui, outra ali, fui fazendo assim. Até que chegou um momento que eu decidi que eu precisava dar mais um passo, foi onde eu decidi que eu montaria o salão na minha casa. Liguei pro meu pai, você acha que tem como pôr um lavatório aqui no quarto e tal? Porque aqui em casa tem 2 quartos. E eu, Augusto, não tinha filho ainda, né? Falei, vou usar esse outro quarto aqui, vou montar um salão aqui. Arrisquei, gente, porque eu pensava assim, nossa, meu Deus, tá nas suas mãos, mas eu pensava que não ia vir ninguém. Então eu arrisquei mesmo. Fui e montei, né, o salão, inaugurei no dia 2 de abril de 2016. Esse ano o salão fez 4 anos. E no dia da inauguração, minha agenda já ficou lotada, eu fiquei super feliz. Nossa, gente, que realização que foi aquilo. Montei um monte de combo, de promoção e tal. E aí já bombou, todo mundo me apoiando, minhas amigas, sabe? Me apoiaram muito, foi muito legal. E ainda assim, nesse período eu tinha muito medo, muita insegurança. Eu fui construindo isso aos poucos, né? Porque eu não tinha certeza de nada. Até então eu só tinha trabalhado
ganhando por mês, que agora era por produção, se eu trabalhasse eu tinha dinheiro, se eu não trabalhasse eu não tinha dinheiro. Então isso me dava assim muito medo, assim, mas eu fui vencendo, enfrentando isso aos poucos. A demanda de trabalho era pouca, né, gente, porque eu tava começando, eu ainda tava, as pessoas ainda estavam me conhecendo como profissional e tal. E então eu tinha muito tempo livre, e também quando você trabalha em casa é tudo muito cômodo, né? E aí eu tinha sofrido um aborto antes da Cleo, que eu contei. Eu quero depois contar com mais detalhes, sabe? Como foi essa experiência. Eu ainda vou contar pra vocês. Se acalmem. Aí, como eu tinha tempo livre e tava muito triste com aquela situação, foi aí que eu comecei a fazer uns videozinhos, esses vídeos antigos que tem aqui no YouTube, que eu não falava nada, que eu tinha vergonha. Então, foi nessa época. Aí eu fazia os vídeos, né, direitinho, pra poder ocupar meu tempo, produzir de alguma forma, serviço, mas foi uma coisa também que eu não persisti, porque não tinha um planejamento por trás, eu só fazia. Eu gostava, eu já admirava as blogueiras, eu tinha muita vontade de ser conhecida nesse ramo e tal, mas eu não persisti porque realmente acho que não era a hora, eu não tinha amadurecimento suficiente e não tinha planejamento também para alcançar as metas que eu. Esse período eu engravidei da Cleo, continuei trabalhando, tive a Cleo, com 13 dias eu voltei a trabalhar, persistindo, encaixando. No início a Cleo dormia muito, né, bebezinho, então eu atendia as clientes no horário, minhas clientes foram muito compreensivas, eu atendia as clientes nos horários que ela estava dormindo, se ela acordasse, meus clientes esperavam eu vir dar mamar, então foi tudo muito assim, as minhas clientes colaboraram muito comigo nesse período. E aí depois eu fui adaptando, quando ela foi ficando maiorzinha, eu atendia no horário de almoço do Augusto, que ele estava em casa, ou depois que ele chegava do serviço, depois das 18, no sábado o dia inteiro, fui fazendo assim, fui persistindo, e aí foi crescendo a minha clientela. Esse período também que a Cleo nasceu foi quando eu comecei no Instagram a compartilhar mais o meu dia a dia, a minha rotina com o bebê, fui compartilhando mais sobre a minha maternidade mesmo no Instagram. Com essa minha atividade no Instagram, a partir desse momento que a Cleo nasceu, foi surgindo algumas parcerias, foi quando eu fui ficando mais animada, falei, nossa, é isso mesmo que eu quero, gente, tá chegando, as coisas estão chegando, estão me notando, vou persistir, né? E aí eu trabalhei sozinha até maio de 2019, então foram, abril, maio, foram 3 anos trabalhando sozinha, aqui em casa, né, e com conciliando com o Instagram também. Até que chegou maio, eu fui e vi que tava, como eu falei com vocês, eu fazia unha, só que eu não tava tendo tempo de fazer as unhas da cliente, que é uma coisa que demanda mais tempo, e eu não dava conta de atender cabelo e unha. Foi quando que apareceu a Duda na minha vida, e aí a gente começou a trabalhar junto aqui em casa também, ela vinha pra gente atender as clientes e tal. E aí, gente, o salão começou a ficar, pequeno, porque mal cabia eu e a cliente, né? Eu queria ter uma foto aqui, mas pra poder mostrar pra vocês como que era aqui em casa. Mas enfim, né? Aí a gente começou a ver que tava ficando pequeno o salão. Tinha dia que tinha 7 pessoas dentro do salão, pequenininho, e gente no corredor deitado no meu sofá, aquela confusão. Porque tinha uma divisória, aí ficava a sala e esse quarto, né, para as minhas clientes, e não tinha acesso ao resto da minha casa. E aí aquela confusão e tal. Falei, meu Deus, realmente, né, o salão tá ficando pequeno. Nos horários vagos, a Duda me ajudava com coisa do Instagram, a gente tentava produzir mais conteúdo, aquela coisa toda, estabelecer as minhas metas, o que eu queria, como que eu ia fazer pra conseguir e tal. E aí isso foi em maio, né, que a gente começou. Quando foi em agosto, eu decidi que eu tiraria férias, porque já tinha bastante tempo que eu não tirava férias, né, a Cleo nasceu, aquela coisa toda, eu nem tirei meu tempo de resguardo, nem nada. Falei, não, vou tirar férias e tal. E que não tinha como continuar funcionando, né, gente? Aí a Duda também entrou e rapidinho ficou de férias, porque era dentro da minha casa, não tinha como, né, continuar funcionando esses dias. Mas foi um período de 10 dias, mais ou menos, que eu parei. E aí eu fui pra Porto Seguro, passei meu aniversário de casamento lá, descansei bastante e voltei muito renovada, comprei produto novo pro salão pra retornar, tava empolgada e tudo, mas daquela coisa assim, não, sabe, não tava 100% satisfeita. Eu pensava assim, gente, tá na hora de eu dar um passo, sabe, já tá na hora de dar uma inovada, já há 3 anos, deu, né, agora tá na hora de dar um passo pra frente. Um detalhe, que eu voltei dessa viagem de Porto Seguro, na verdade eu já fui pra essa viagem das férias grávida.
E aí eu comecei a desconfiar e tudo, eu voltei, ela já tava meio que sabendo que eu tava grávida. E aqui em casa, como eu falei, só tem 2 quartos, um era pro salão e a Cleo tava ficando no quarto com a gente. E vindo mais um bebê, como que eu ia fazer? Eu tinha que mudar mesmo o salão daqui de casa. Falei, não, então chegou a hora. E aí eu já tinha um lugar onde eu ia na estética, que é onde é o salão hoje em dia. Eu ia lá, tinha parceria com as meninas, ia lá direto e tal, pra poder fazer os procedimentos. E tava com a recepção vaga, né? As meninas até tinham comentado um tempo atrás comigo e tal, mas eu nem cogitava de sair da minha casa. Só tinha a Cleo, tava muito cômodo do jeito que tava e tal. Elas até tinham falado, mas elas falaram, realmente, você não pensa em sair de sua casa, porque eu não cogitava, gente. Só que aí eu pensei, falei assim, gente, será? Porque seria uma boa, é perto, eu já tenho conhecimento com as meninas e tal, nossa, seria bacana. Comecei a pensar com a Gabi, né, que era a esteticista que cuida de mim, a Fernanda, que também é dessa área da estética avançada, que as meninas são minhas sócias hoje em dia. E aí a gente conversou e decidiu que pronto. E isso, gente, eu voltei de Porto Seguro, de férias, mais ou menos dia 15, eu acho que eu voltei no dia 18, voltei a trabalhar dia 18, uma coisa assim, de agosto. E aí, nesse trâmite todo, a gente conversando, decidiu, elas concordaram, tal, com a proposta, aí a gente foi decidindo os detalhes e tudo, foi aquela empolgação pra todo mundo, aquela reviravolta, todo mundo empenhado naquela mudança e tal. E as meninas, elas são minhas clientes também, né? Então todo mundo ficou oriçado, aquela coisa toda, tipo, uma novidade, uma mudança boa vindo por aí. E aí a gente foi conversando e decidiu que mudaria. Quando foi no feriado, dia 7 de setembro, foi a última cliente que eu atendi aqui na minha casa. Foi uma noiva e 2 damas. Eu atendi ela, na hora que ela saiu, mas as daminhas daqui de casa, eu e a Duda, a gente já começou a juntar as coisas, tudo, porque eu já falei, Deus, já não aguento mais, vamos mudar. Aí eu tive a oportunidade de achar os móveis, comprei mais equipamento, aquela coisa toda, né, gente, que é aquela loucura de mudança. Eu falei com as meninas, gente, eu não quero mudar nem tão cedo, porque o trem que dá trabalho e dor de cabeça, porque tinha que fazer as instalações, aquela coisa toda. A Gabi lá no meio da bagunça, mas a Fernanda trabalhando, porque tinha que mexer em algumas coisas. E eu grávida, corre pra lá e corre pra cá e faz ultrassom, e faz um trem, faz outro. Vocês imaginam a confusão que foi esse período do início da minha gravidez, gente. Nesse período da nossa mudança, eu tive muito apoio da minha mãe, das meninas que são minhas sócias, da Duda, que trabalha comigo, do meu irmão. Nossa, meu irmão, ele fez muita coisa pra mim na época. Sou muito grata, o Augusto também. Nossa, meu pai buscou os móveis pra mim e levou no caminhão dele. Foi assim, sabe, gente, um mutirão mesmo que me apoiou. Eu fico muito feliz de ter essas pessoas na minha vida pra me apoiar assim quando eu preciso, sabe? É muito bom, eu sou muito grata a todos vocês. Mudamos aquela correria toda, conseguimos colocar tudo em ordem, fizemos uma inauguração linda e foi assim, gente, uma felicidade sem tamanho, sabe? Eu não imaginava que eu ficaria tão feliz de mudar o salão daqui de casa, porque eu era muito realizada tendo o salão aqui. Até certo ponto, chegou uma hora que eu precisava mudar, precisava dar um passo, como eu falei. Então, assim, foi uma felicidade imensa conseguir fazer essa mudança, conseguir crescer, sabe? Porque eu já tava estagnada, passando, né, trabalhando, aí foram aparecendo clientes novos, meu Instagram crescendo cada vez mais, aparecendo mais parcerias, mais propostas de parceria, mais pessoas me procurando, mais clientes que vinham do Instagram também, que eram seguidores e viram clientes. Até hoje isso acontece, eu amo ter esse contato, essa troca. E aí eu tive o Dante, veio também, já tem gente me chamando aqui, gente. Tive o Dante, antes um pouquinho de eu ter o Dante veio a pandemia, veio aquela paralisação toda. Mas aí eu tive o Dante, eu decidi ficar um mês em casa com ele, mas a Cleo, o Augusto tava de home office também, a empresa dele tinha paralisado, só tava trabalhando de casa. E eu decidi que eu ficaria esse mês por conta, já que no da Cleo eu não tive essa oportunidade, nesse pós-parto do Dante eu me dei esses 30 dias. Porque assim, né, gente, quem trabalha de carteira assinada, aquela coisa toda, pode ficar seus 4 meses, 6, não sei, né, quantos meses que é. Mas a gente que trabalha por conta própria, mesmo que tenha o auxílio, não preenche, né, a renda que a gente
precisa ter e tal, ainda mais com 2 crianças. Enfim, aí eu decidi voltar com 1 mês que o Dante tinha nascido. E nisso passaram algumas funcionárias também lá do salão, até, né, porque eu precisava de mais uma pessoa. Aí passou mais uma amiga minha, Stephanie, que também era uma amiga da época da radiologia, mas por motivos maiores, o filho dela e tal, não foi viável ela continuar. Depois tive uma outra funcionária também que precisou sair. E agora eu tô com a Andy, que é minha prima, que trabalha lá comigo também. Tá muito gostoso o ambiente. Eu, ela, a Duda, mais as meninas, mais a Leia, que é funcionária da Gabi, a Fernanda. Então, assim, a gente tá com um time muito bacana. Eu sou muito feliz com essa equipe que a gente tem agora. Estamos há 1 ano no endereço novo. Essa semana completa 1 ano que a gente tá no endereço novo. Me dedicando cada vez mais também aqui à minha profissão de digital influencer. Prova disso é que eu estou aqui agora no YouTube com mais frequência, com mais planejamento, com mais gana mesmo, sabe? De que é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, porque eu vou contar pra vocês também com relação, no próximo vídeo, como a maternidade me mudou, que isso era um medo muito grande que eu tinha de seguir nesse ramo, sabe? De digital influencer. Eu tinha muito medo do julgamento das pessoas, mas hoje em dia isso não é mais um problema. Então, assim, tem muitas metas para alcançar e eu tô batalhando para isso. Continuo lá no salão também, com a nossa equipe maravilhosa, trabalhando bastante, atendendo as clientes maravilhosas, que lá eu falo que a gente vende autoestima, a gente vende prazer, a gente é psicólogo de ficar ouvindo as clientes lá. Então, é aquele momento que geralmente a pessoa vai para relaxar, para conversar, para se cuidar, para se amar, sabe? Então, assim, ai, gente, eu não poderia fazer outra coisa da minha vida. Eu sou, assim, muito agradecida, sabe? Por onde eu cheguei, pelas conquistas que eu já tive até agora. Sou muito grata, eu sou muito feliz, de verdade, mas eu quero muito mais. Eu não deixo de aproveitar esse processo. Eu sou muito feliz com tudo que eu tenho, mas eu quero alcançar mais coisas, sabe? Eu quero ser reconhecido por grandes marcas, eu quero ter mais clientes, eu quero que meu salão fique sempre cheio, sabe? Que sempre as pessoas que estejam lá se sintam acolhidas, bem recebidas, bem cuidadas, amadas mesmo. Eu tenho um carinho muito grande pelas minhas seguidoras, pelas minhas clientes, porque meu trabalho depende delas, sabe? E assim, eu tento ser eu sempre tento dar o meu melhor pra vocês. Sempre tento. Com certeza vai ter dia que eu não vou estar legal, como todo mundo, né? Isso é normal, mas vocês podem ter certeza que eu sempre vou tentar dar o meu melhor pra vocês. E com relação à minha área de digital influencer, gente, não é fácil. Muita gente acha que a pessoa tá ali à toa, mas é difícil criar conteúdo. Dá trabalho. Igual aqui, eu tô aqui, vocês vão ver o vídeo já pronto no YouTube, tudo editadinho, bacana, ok. Mas por trás disso tem todo um preparo. Tem uma pessoa aqui, que é a Duda, olhando os meninos pra mim. Aí eu tive que me arrumar toda, tive que ficar esperando o Dante da mamar, fazer 1001 coisas pra eu conseguir. Tem um roteiro, tudo pensado pra eu não esquecer de nada. Então, assim, tem um trabalho por trás. Depois vai ter edição desse vídeo, que é o que mais me come tempo. Mas, assim, sabe aquela coisa que você faz com amor? E isso que me preocupava antes, das pessoas acharem que eu estava tão desocupada que eu tava tendo tempo pra gravar vídeo. Mas não é não, gente. Gravar vídeo dá trabalho, você pensar no que você vai falar, o cuidado pra poder editar, pra poder saber o que você vai falar mesmo. Não é tão fácil, não é tão simples assim. Hoje em dia eu tenho esse pensamento, mas na verdade eu tinha tanto medo do julgamento das outras pessoas, porque no fundo eu também pensava que era assim, sabe? Apesar de saber que não era assim. Então é isso, porque hoje em dia é visto como uma profissão, né, digital influencer, mas há pouquíssimo tempo atrás não era mesmo à toa, a pessoa que, fala assim, a pessoa vai até cagar, posta no Instagram, era isso, até hoje, né, tem gente que fala isso. Mas então, assim, agora, graças a Deus, está mudando, as pessoas estão valorizando, né, o trabalho que a gente tem por trás disso. Essas pessoas que ficam, que eu ouvi também, sabe, tititi, sabe, gente, com relação a isso, quando eu peguei pra fazer mesmo e tal. E são essas mesmas pessoas que ficam de tititi nas costas, que vêm pedir ajuda hoje. Divulga isso pra mim, posta isso aí lá pra mim, sabe? Então, assim, por isso que a gente não tem que dar ouvido, sabe, o que as pessoas
criticam, falam. Se é uma pessoa que não agrega na sua vida, você não tem que ouvir, não. A verdade é, a gente sempre tá procurando mais conhecimento para poder compartilhar aqui com vocês, para não falar abobrinha. E é isso, né, gente? Essa é a minha história, né, minha trajetória profissional. E eu espero ainda ter muitas conquistas, muitas realizações para vir contar aqui ainda para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho mais sobre mim. Eu tive esse feedback do vídeo anterior, né, dos 50 passos, as pessoas falam, eu gostei, que eu fiquei sabendo mais um pouquinho de você e tal. Então eu espero realmente que por aqui a gente fique um pouco mais íntima, que eu possa dividir com vocês as minhas experiências de uma forma mais profunda, sabe? Porque no Instagram acaba que a gente vai falando um pouco meio que por cima, assim. Então eu quero aprofundar mais nas experiências que eu já tive aqui com vocês no YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreva aí no canal, curte, comenta, compartilha, manda para as amigas, manda nos grupos de WhatsApp, gente. Ajuda esse vídeo aí a bombar, não deixa flopar, não. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Entender, né? Eu gosto. Esse trabalho meu no Instagram começou a parceria. E aí, com esse trabalho meu no. Não.